Olá, queridos alunos, preparados para mais uma aula de história? Pegue o seu livro Trilhas, vamos mudar de módulo. Agora vamos para o módulo 3, capítulo 6, das páginas 246 a 250, com o tema Os Primeiros Tempos de República. E também falarmos nessa aula, né, nós vamos falar sobre a crise do Império e a proclamação da República. Vamos viajar por mais um período da história. Vamos lá? Então, observe com bastante atenção a abertura aqui do nosso capítulo 6, os primeiros tempos de república. Observe nesse cenário amplo, né, dessa pintura, as pessoas no primeiro plano e também no plano do fundo, que são os objetos, como as cadeiras, uma mesa que parece um altar religioso no fundo. Vocês conheceram a bandeira do Brasil? Perceberam aí nessa imagem? Então, o autor, ele usou a bandeira para representar o regime que tinha sido implantado recentemente no Brasil, naquela época, que foi a República. Aí nós temos 3 questões para nós comentarmos. Letra A, o que as mulheres estão costurando? Vocês perceberam? Isso mesmo, elas estão costurando a bandeira do Brasil. Letra B, em sua opinião, o que o artista quis representar ao fazer essa pintura? O que vocês acham? Bom, é uma resposta pessoal, mas já posso lhe falar que ele buscou representar na sua obra, né, a construção da nova nação que seria implantada com um regime republicano. E na letra C, você sabe o que é uma república? Em caso afirmativo, explique. Bom, isso aí é uma resposta pessoal, né, mas eu posso afirmar para vocês que a república é uma forma de governo no qual o poder vem do povo, ou seja, assim o governo ele deve ser exercido de acordo com os interesses da população. E nesse regime, alunos, o governante ele é escolhido pelo povo através do voto e seu mandato tem também duração limitada. Isso aí nós vamos saber mais lá adiante, tá bom? E aí, para a gente, alunos, descobrir como que o Brasil deixou de ser império, né, para ser república, é necessário saber também o contexto do que aconteceu antes, né? Então, vamos saber um pouquinho sobre a crise no império, o que aconteceu para que ele deixasse de ser império e ser uma república. Então, vocês estão observando essa imagem aí? Essa imagem, né, tá tendo assim uns militares tentando derrubar o governo, né, que na época era Dom Pedro II. E aí nós temos aqui a questão 1 e 2 para nós comentarmos. Nesta charge, o que está acontecendo com Dom Pedro II? Isso mesmo, Dom Pedro II está sendo empurrado, né, do seu trono. Número 2, de que maneira podemos relacionar a representação de Dom Pedro II na charge com a situação do seu governo na época? Bom, o fato de Dom Pedro II estar sendo derrubado do seu trono está relacionado com a crise no final do segundo reinado, ou seja, naquela época, no final do século, a monarquia brasileira passava por uma grave crise, né, com a monarquia, né, com os reis. Mas por quê? Qual era esse tipo de problemas que estava acontecendo na época? Vocês fazem ideia? Então, vou dar uma dica para vocês. Os grandes cafeicultores, eles consideravam a participação pequena na política do país, diante de tanta riqueza, né? E também muitos estavam insatisfeitos, né, com a situação que estava vivendo naquela época, não é mesmo? E aí o que aconteceu? Várias pessoas se reuniram, né, destacavam, com o objetivo de exigir o fim da monarquia do Brasil, ou seja, quais eram esses diferentes tipos de grupos sociais, né, que se manifestaram naquela época? Foram desses grupos se destacaram, né, os cafeicultores, os profissionais liberais, né, como os médicos, jornalistas e advogados. Eles buscavam a formação de uma república para defender seus próprios interesses. E agora nós vamos falar aqui sobre a proclamação da República. Como é que aconteceu a proclamação da República, não é mesmo? Então, olha só, né? Como eu falei para vocês que o governo ele já estava desgastado, né? Estava em crise, as pessoas estavam insatisfeitas, né? Então,
com esse desgaste do governo imperial, fez com que Dom Pedro II perdesse, né, perdesse o apoio político. Muitas pessoas ficaram simplesmente, né, insatisfeitas com o seu, naquela época, com o seu trabalho, né, e aí fizeram de tudo para expulsar ele. Nesse contexto, os grupos de militares apoiados por civis organizou um golpe de Estado para derrubar a monarquia. E aí, no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República. Ou seja, Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um militar, né, do Exército, e ele foi o primeiro presidente do Brasil num período de república, né, naquela época. Mesmo que alguns grupos da sociedade brasileira estivessem de acordo com as ideias republicanas, a maior parte da população não teve qualquer participação no movimento que derrubou a monarquia. Ou seja, quem participou mais foi os grandes cafeicultores, a igreja e, em especial, também os militares. Mas a gente está falando de república, mas o que vem a ser república? Né? Como eu falei logo lá no início, né, do que seria república, vou aqui dar um novo conceito, relembrar para que vocês passam a saber do que se trata a república. Bom, alunos, a república é uma forma de governo no qual o poder vem do povo, ou seja, nós que mandamos, né? Assim, o governo deve ser exercido de acordo com os interesses da população do país. E nesse regime, o governante é escolhido por meio do voto. E seu mandato ele tem duração limitada. Aí eu pergunto de vocês, qual é atualmente a nossa forma de governo? Isso mesmo, ainda é a república, né? Nosso sistema de governo é o presidencialismo, né? O presidente que comanda a nação e nós, o povo, que elegemos ele, né? E aí, de 4 em 4 anos, também tem nova eleição e pode estender até 8 anos. O presidente pode permanecer no poder. E agora nós vamos, eu gostaria que vocês observassem com bastante atenção aqui essa imagem, né? Essa imagem, ela reflete a proclamação da República no Brasil, a pintura de Benedito Calixto em 1893. Observaram bem? Aí tem aqui a questão 3. Observe a pintura a seguir. Qual é o principal grupo da sociedade brasileira representado nela? O que vocês observaram aí nessa imagem? Isso mesmo, são os militares, né? São os militares. Aí tem quais elementos que estão na pintura indicam de se tratar desse grupo? Bom, a gente observa aqui que tem canhões, tem cavalos, tem armas, então dá para perceber pela essa imagem, né, que a maioria, né, são militares, porque justamente foram eles que praticamente derrubaram o governo, né, o rei Dom Pedro II, né, e aí os militares passaram o poder com o presidente Marechal Deodoro. E aí eu pergunto de vocês, e o que aconteceu com o rei? Bom, eles tiveram que voltar para Portugal. Dom Pedro II voltou para Portugal, né, com toda a sua corte, né? E aí, a partir daí, vamos viver um novo momento, que é a República. E aqui nós temos as atividades, né, da página 250, né? Vocês vão ler com atenção o trecho, né? E vão responder essas questões, observando a imagem A e a imagem B, fazer uma comparação, né? E também temos aqui, né, para você associar a imagem à sua interpretação, letra A e letra B. Vocês respondam com bastante atenção e futuramente vamos fazer a autocorreção. Bom, terminamos mais um capítulo da nossa aula, né? Aliás, mais uma parte do capítulo. Muito obrigada e até a próxima aula. Não esqueçam de fazer as atividades. Tchau, tchau!